Graça e paz, igreja do Senhor, amém. Glória a Deus, Deus é bom que só. Irmão, eu confesso que quando o pastor me convidou para trazer a palavra hoje, eu tremi na base. Então a minha oração hoje é que o meu nervosismo não venha atrapalhar o que o Senhor vai fazer hoje nessa manhã, na sua vida, eu creio, amém? Eu gostaria de que vocês abrissem a Bíblia lá em Colossenses 1. Eu quero compartilhar esse versículo com vocês. Aleluia. Você hoje está no melhor lugar que você poderia estar. O Senhor preparou este lugar, preparou esse dia só para a sua chegada. Para que você receba e você dê a melhor adoração ao Senhor hoje. Amém? O versículo diz assim, do capítulo 1, versículo 10, diz assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Amém? Você tem andado nesse conhecimento do Senhor? Você tem andado dignamente no Senhor? Andar dignamente no Senhor é agir como imitando a Cristo, sendo sal e luz do mundo. Nós como crente, nós que conhecemos a palavra do Senhor, a gente tem andado dessa forma, imitando a Cristo. Será que alguém olha para mim, olha para você e vê, somos imitadores de Cristo? Agradar em tudo, colocar Deus em primeiro lugar, cuidando das intenções e atitudes diárias. Às vezes a gente se comporta como crente só na casa do Senhor, só diante dos nossos irmãos, diante da nossa liderança, mas às vezes quando a gente está só, que não tem ninguém conhecido por perto, será que as nossas atitudes são de pessoas que conhecem a Cristo? Frutificar em boa obra, fé deve gerar ações concretas e testemunho genuíno que edifica os outros. Você tem, aonde você tem ido, você tem dado bom testemunho daquilo que o Senhor tem feito na sua vida, na sua casa. Você tem gerado frutos de arrependimento, que eu conheci a Cristo, eu me arrependo daquilo, das práticas mundanas que eu fazia, da vida mundana que eu levava. Será que a gente tem dado esse fruto, de as pessoas olharem para nós, aonde a gente for, e as pessoas veem isso em nós? A gente tem mostrado esse fruto. Amém? Mas eu gostaria de compartilhar a palavra com você também, que está lá em João 11. Eu gostaria de colocar, essa foi uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu creio que o Senhor, assim como Ele falou comigo, Ele vai falar com você. João 11, a partir do versículo 2, que diz assim: e Maria, aquela que tinha ungido o Senhor com o coentro, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Essa é uma passagem muito conhecida, quando há a ressurreição de Lázaro. E eu creio que todos nós já conhecemos essa história. Mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada amanhecer. E eu creio que não será diferente. No versículo 4, Jesus diz assim: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta nesse capítulo 11, porque a gente vai passear todo esse capítulo. Maria e Marta eram amiguíssimas do Senhor. Lázaro adoece. Marta manda chamar Jesus. E Jesus não vem. Jesus não vem. E aí Lázaro, todo mundo sabe, Lázaro vai e falece. E às vezes a gente quer clamar ao Senhor, quer chamar o Senhor. Senhor, chega nessa situação, chega na minha casa, mas a gente quer que seja no nosso tempo. A gente não espera que seja o tempo do Senhor. Aquelas irmãs clamaram, mandaram um recado para o Senhor: ei, Lázaro é seu amigo, e ele se encontra enfermo. E Jesus não vem. E se essa resposta fosse comigo e com você, o que você pensaria? Porque quando a gente fala com um amigo carnal, a gente diz assim: tá vendo, não se importa com a minha dor,
não se importa comigo. Ah, não quer saber de mim mesmo. Está vendo? Mandei chamar. E quando é com Jesus? Quando a gente lança diante do Senhor, que a gente espera uma resposta e não vem. Em tudo há um propósito para o Senhor ser glorificado. Se Jesus tivesse voltado, tivesse vindo naquela hora que ele foi chamado, eu creio que o nome do Senhor não teria sido glorificado da forma que foi. No 11, Jesus diz assim, e assim falou e depois disse-lhe, Lázaro, quando Jesus recebe o recado, para as irmãs que estão chamando ele, Jesus diz, assim falou e depois disse-lhe, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Você está dormindo? Quero dizer a você que o Senhor vai despertá-lo desse sono. Vai incomodar você, para você se levantar em posicionamento e buscar mais a face do Senhor, independente de qual seja a sua situação, que muitas vezes a gente só quer buscar o Senhor quando a gente a gente acha que está necessitando. Nós necessitamos do Senhor o dia todo, a vida inteira. Não são só em momentos que a gente necessita do Senhor. Se você está dormindo, o Senhor chega e desperta você nesta manhã, para que você possa enxergar as coisas do mundo espiritual e o Senhor possa usar você com poder e graça. Amém? Ele tem a hora certa para agir. No versículo 21, Jesus diz assim, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ei, Deus não é um Deus de longe, Ele é um Deus de perto. Jesus age onde Ele está, Jesus age lá, Jesus age na sua casa, age na minha, Jesus age na igreja, age na sua casa também. Ele é um Deus de perto, Ele não é um Deus de longe. Marta diz assim, Senhor, se você tivesse vindo, Jesus, seu amigo, meu irmão não tinha falecido. Mas o plano já estava todo concretizado, para que quando Jesus chegasse, o nome do Senhor fosse glorificado. Às vezes só cremos em Jesus no meio das nossas adversidades. A gente às vezes só crê nisso, sabe? Mas a gente tem que saber quem é Jesus. No versículo 22 diz assim, mas se também agora sei que tudo quando pedires, Deus tu considerarás. Então assim, na hora que ela duvida, que se o Senhor tivesse, Lázaro não teria morrido. Na mesma hora ela diz assim, mas eu sei. Jesus, maravilhoso. Eu sei que o Senhor não vê, mas se o Senhor pedir a Deus, o Senhor vai conceder. Deus vai conceder esse milagre ao Senhor. Ela na mesma hora, ela teve essa concepção. Que por mais que Jesus estivesse longe deles, mas na hora que Jesus se aproximou dela, esse milagre poderia acontecer. Porque ela estava crendo quem era Jesus. Ele vai fazer o milagre na sua vida. Clame, chame Jesus para a sua casa, chame Jesus para o seu lar. Não deixe que a circunstância, o dia a dia venha tirar essa intimidade de você com Cristo, de você com Deus. Não procure a Jesus só na sua dor, procure Jesus o dia todo, entendendo que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, é perfeito, caminhar com Ele, independente das suas lutas, independente do que você está passando. Chame Jesus para a sua casa, chame Jesus para caminhar, para você caminhar com Ele. Amém? Uma palavra foi liberada, uma palavra de certeza foi liberada. No versículo 23, disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Ei, você está doente, mas eu serei curada. Sua família não conhece a Cristo, mas ela vai conhecer. Ei, hoje eu não tenho nada para comer, mas eu terei. Jesus liberou uma palavra, teu irmão viverás. E ela creu naquela palavra. Então não é diferente comigo, não é diferente com você, porque o Deus não muda.
ele ainda permanece o mesmo. Se Jesus disse essa palavra, deu essa palavra, decretou essa palavra no mundo espiritual, declare você, declare essa palavra do mundo espiritual. O que é que você está precisando? O que é que você está querendo na sua casa? O que é que você está querendo na sua vida? Declare, eu tenho uma palavra. Declare para que ela seja selada no mundo espiritual. E o Senhor possa agir através dessa palavra e através da sua fé. Amém? Precisamos entender quem é Jesus em nossa vida. Lá no versículo 25 diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Você viu o quanto isso é forte? Ei, se você crê, eu tenho a convicção de quem é Jesus na minha vida. Se eu crer, se eu estou crendo quem é Jesus, ainda que eu estiver morta, eu vou ressuscitar. Porque a palavra do Senhor diz isso. Ei, o que é uma situação, uma tempestade diante da grandeza do Senhor, diante daquilo que o Senhor pode fazer na sua vida. O que é uma enfermidade diante da grandeza do Senhor, diante do poder do Senhor. O que é essa enfermidade? Os discípulos disseram assim, quando os discípulos estavam lá no mar com Jesus, quando disse assim, quem é este que até o mar faz se aquietar? Jesus se levantou e disse, cala-te, mar. Então hoje você se levanta e diz, cala-te, voz da enfermidade que tem dito, você não tem cura, vai para a morte, cala-te, voz da enfermidade, cala-te, voz do medo. Eu creio no Jesus que tudo pode. Ele vai sarar, ele vai curar. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. A gente precisa entender isso, que tudo que acontece na nossa vida não é sobre mim, não é sobre você, mas é sobre o Deus que a gente serve, para que o nome dele seja glorificado na nossa vida. As pessoas olham para nós e dizem assim, eu estou passando por essa luta, eu estou passando por essa enfermidade, mas o Deus que chegou na vida dessa irmã, o Deus que chegou na vida dessa família, vai chegar na minha e eu vou receber, eu vou ter a vitória em nome do Senhor Jesus. E às vezes a gente recebe uma palavra, a gente recebe uma notícia e a gente se enfia naquela situação ali, não levanta mais a cabeça, anda de cabisbaixo. Oh, irmã, como é que você está? Ai, você não sabe. Ai, que luta, ai, que tristeza, ai, que dor. Recebi uma palavra. Ei, a última palavra é do Senhor. A última palavra vem do céu. Creia. Lázaro estava morto. As irmãs dele não estavam crendo que Jesus poderia fazer aquilo, porque Jesus não veio no tempo oportuno que ela chamou. Hoje você pode dizer, eu fiz propósito, eu fiz campanha de oração, eu fiz jejum, mas eu não tenho uma resposta. Ainda você não tem, mas você terá a resposta do céu, porque você tem clamado a Ele. É a Ele que você tem clamado. Amém? Muitas vezes a gente vai encontrar pessoas no meio da nossa caminhada, pessoas incrédulas que querem roubar a nossa fé. Mas não permita. No versículo 37 diz assim, alguns deles disseram, não podia ele que abrir os olhos do cego, fazer também com que esse não morresse? Aquele povo viu os milagres que Jesus fez, que caminhava com Jesus. Mas o que acontece? Foram questionar. Vai chegar, ele abriu os olhos do cego, ele fez milagre, ele fez o paralítico andar. E por que agora não faz esse morto ressuscitar? Criticando, zombando. Muitas vezes as pessoas chegam até nós para zombar da nossa fé, para criticar em quem nós acreditamos, em quem a gente crê. Mas se você tem convicção de quem é Jesus na sua vida, as críticas vão vir e você vai passar. Você vai passar porque você vai dizer, eu tenho um alvo, eu sei aonde eu vou chegar, eu sei com quem eu estou agarrado, eu sei, essa sua palavra, essa incredulidade sua não vai me atingir, você não vai roubar a minha fé. Eu sempre oro assim, Senhor, não te tire de perto de mim as pessoas que não contribuem, que ela não venha contribuir com a minha fé.
Se o Senhor enviar pessoas que estejam necessitando, que o Senhor me ajuda a cuidar, a amar, a orar por essas pessoas. Mas se chegar pessoas que não venham contribuir com a minha fé, que o Senhor não deixe essas pessoas chegarem próximo a mim. Porque roubar a fé, minar a sua fé, é coisa terrível. Porque quando você pensa que não, você está no mesmo lugar que aquela pessoa está. E a gente não pode deixar isso acontecer. Sempre terá alguém para questionar o que Deus te fala, fruto do questionamento. Foi Deus que falou? Disse Jesus: tira a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já tem 4 dias. Marta chega para Jesus à espera de um milagre. Aí você vê ela sempre contradizendo: Senhor, vou tirar essa pedra. Já tem 4 dias que esse cara está aí, está cheirando mal. Questionando. Sabe, tentando minar a sua fé. Eu recebi uma palavra do Senhor que Ele vai fazer, que Ele vai salvar a minha família. Vixe, não, irmã, Deus me livre. A pessoa dessa que só vive bebendo, fumando, drogando, Deus, não é muito difícil. É muito difícil. Quem não recebeu uma palavra dessa? Quem não já recebeu? Você contar algo que Deus vai fazer, uma palavra que você recebeu, que Deus tem uma promessa sobre a sua vida, sobre a sua casa, e a pessoa chega para vocês: vixe Maria, não, você tem muita fé, Deus me livre. Não está vendo? Mas a sua fé não é pelo que você está vendo, é pelo que você crê. Você crê, Deus vai fazer. Deus honra a sua fé. Deus honra a sua atitude, o seu posicionamento. Deus honra você. Eu lembro que quando eu estava passando por luta com meu filho, e todos olhavam em minha volta e diziam assim: esse daí, abandone, deixe. Não se importa, vai gastar seu tempo com ele não. Isso aí não presta. E eu dizia: eu não olho para ele como você olha, eu olho como o Senhor olha. Ele é filho amado do Senhor, e eu verei as promessas do Senhor se cumprindo na vida dele. Eu não deixei que ninguém viesse perto de mim roubar a minha fé, a minha esperança, tirar aquela palavra que um dia o Senhor me disse: salvar a sua família é projeto meu, mulher. Eu recebi essa palavra. E um dia o Senhor disse: ele vai, mas com ele vai voltar, mas ele vai voltar. Não teve ninguém, nada no mundo que me roubasse essa palavra. Podia ir para onde for, aconteceu o que aconteceu, mas eu não perdi a esperança nessa palavra. Ele vai voltar. Quando ele saía, eu dizia: Senhor, o Senhor me falou que ele vai voltar. Quando ele saía para a balada, eu dizia: Senhor, o Senhor me falou que ele vai voltar. Senhor, o Senhor me falou que ele vai voltar, e eu verei ele na tua casa, Senhor. Eu verei. E o Senhor, pela misericórdia dele, pela bondade dele, ele honrou a minha fé. Irmã, não é diferente com você. O Deus é o mesmo. A luta pode ser diferente, mas o Deus não muda. Ele continua o mesmo. Não deixe que as circunstâncias, que as pessoas mal intencionadas cheguem e te roubem aquilo que o Senhor te prometeu, aquilo que o Senhor falou. Às vezes a gente está tão empolgado só na nossa situação, na nossa circunstância, que a gente não tem a força de levantar a cabeça e olhar para o céu, de onde virá o nosso socorro. Às vezes a gente não tem esse ânimo. Seja você contribuinte de um milagre na vida de alguém. Seja você. A pessoa está ali caído, está fraco. Seja você. Ei, vem cá, me dê a mão. Você está precisando de quê? Tem pessoas que só estão precisando de um abraço. Porque na hora que você chegar, abraçar aquela pessoa, Jesus vai curar. Jesus cura através de um abraço. Eu cheguei na casa do Senhor e fiquei através de um abraço. Por isso que eu gosto de abraçar as pessoas. Eu amo abraçar. Porque quando eu cheguei naquele dia que eu cheguei na igreja, tão arrebentada, a vida tão destruída, tanta luta, que eu dizia assim: onde que eu vou parar? E uma pessoa chegou e me abraçou e disse assim: Jesus te ama e eu também.
Eu me senti tão amada, mas tão amada naquele dia. Mas tão amada, não por aquela pessoa, mas eu me senti tão amada por Deus, porque eu não conhecia aquela pessoa. Eu não tinha visto aquela, tinha sido a primeira vez que eu tinha visto aquela pessoa na minha vida. E foi um abraço tão genuíno, um abraço tão cheio de amor de Deus. Sabe, que acalentou meu coração. Eu fiquei com uma paixão tão grande pela casa do Senhor, que desse dia para cá, eu não falto culto. Só se houver um imprevisto. Mas eu fiquei literalmente como piolho de igreja. Porque eu fui abraçada pelo Senhor. Aquele abraço não foi da terra, aquele abraço foi do céu. Então que o Senhor encontre você hoje. E que você seja contribuinte de milagres de Deus na vida de alguém. O 41 diz: tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvires, porque haveres de me ouvir. Graças te dou. Como é grandioso isso. Graças te dou, Senhor, porque em meio às lutas o Senhor tem nos ouvido. Graças te dou, porque em meio às lutas o Senhor tem trazido refrigério à minha alma. A certeza da oração respondida. Às vezes você ora, às vezes eu oro, a gente diz: será que Deus está ouvindo? Será que Deus está respondendo? No versículo 42 diz assim: eu bem sei que sempre me ouves, mas se eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creia que tu me enviaste. Jesus diz assim a Deus: eu sei, Pai, que você sempre me ouve. Eu falei isso não foi porque estou duvidando, mas é por causa dessa multidão, que elas creiam que foi o Senhor que me enviou. Ele falou por causa disso. E às vezes, quantas vezes a gente chega diante do Senhor, às vezes a dor é tão grande, às vezes a luta é tão grande, que a gente diz assim: Senhor, o Senhor está me ouvindo? O Senhor está me ouvindo? Na época que eu estava orando, que o Senhor disse: Ele vai, mas Ele vai voltar. E aí eu falei assim, eu disse: Senhor, a minha impressão, é os meus olhos carnais vendo, que quanto mais eu oro por Ele, mais distante da tua casa Ele fica. E foi quando eu recebi essa palavra: Ele vai, mas com Ele vai voltar. Ele vai voltar. E eu creio nessa palavra, e eu creio, irmão, que não seja diferente com você. Então, se o Senhor falou, Ele vai cumprir, porque Ele é um Deus zeloso e Ele zela pela sua palavra. Não importa o tamanho do problema, da situação, não importa o que esteja acontecendo na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, mas creia que se o Senhor falou, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus que zela pela promessa dEle. Nós precisamos ter posicionamento. Posicionamento. No 43 diz assim: e tendo dito isso, chamou com grande voz. Eu amo isso aqui. Lázaro, vem para fora. Eu amo isso. Sabe, você dá ordem a um corpo que estava morto há 4 dias. Lázaro, vem para fora. Ele se posicionou. Então, irmã, se posicione. Irmão, se posicione. Se posicione na sua casa, se posicione nas suas decisões. Aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos, se posicione. Porque quando ele diz: Lázaro, vem para fora, Lázaro veio. Então se posicione. Tenha um posicionamento. Até hoje eu não tive uma vida de busca ao Senhor, de oração todos os dias. Mas a partir de hoje eu me posiciono e eu vou buscar ao Senhor todos os dias. Não importa o horário, o que importa é que você vá buscar o Senhor. Eu acordo de madrugada, eu trabalho de madrugada, eu trabalho à noite. Não importa, tenha o seu momento com o Senhor. Se você tem tempo de buscar ao Senhor pela manhã, busca o Senhor pela manhã. Se você só tem a tarde, busca a tarde. Se você só tem a noite, busca a noite. Eu sou péssima para fazer propósito de oração pela madrugada. Então é aquela oração meia boca. Uma hora, Senhor, abençoa a igreja. Deus, amanhã manda cliente. E é assim, a oração é meia... Senhor, eu não sei o que eu estou fazendo. Senhor, abençoa. Não vai dar certo. Vai, Senhor, não sei o que foi que eu falei, mas vai dar certo. A minha oração de madrugada é assim. Então, assim, eu tenho que me levantar, tenho que ficar rodando no meio da casa, mas é dar aqueles cochilos. Você dá aquele cochilo em pé.
Mas eu descobri um horário que eu posso sentar e dizer assim: Senhor, agora eu e tu. Ei, papai, vem cá, senta aqui. À noite, quando eu chego do trabalho, a partir das 7 horas, tá eu sozinha em casa, meu esposo vai para a faculdade, para ter o meu momento com o Senhor. Então, assim, não tem um horário específico. Tem que ter a busca. E é isso aí, vai dando certo, né? Em nome de Jesus, eu acredito que com você não seja diferente. Não se limite a horário. Não se limite a horário. Busque ao Senhor da forma que você achar melhor, da forma que for melhor para você, os horários se encaixar, mas que você dê a adoração ao Senhor genuína, sabe, aquela entrega gostosa, sabe, só você e papai ali. Ah, meu Deus do céu, a gente chega, viaja, é bom que some. Ação de uma palavra liberada no mundo espiritual. Quando o Senhor libera essa palavra, Lázaro vem, e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto num lenço. E disse-lhe Jesus: desligai e deixai-o. Isso é forte. Fico imaginando Lázaro todo cheio de atadura, feito uma múmia, saindo daquela caverna ali, E o Senhor dá uma ordem para o espírito de morte: deixai-o, desligai-o, deixai-o. E ali ele solta e Lázaro vem para fora com pleno vigor, vida de Deus. Então, se a gente olhar para a circunstância de Lázaro, aos nossos olhos não tinha nenhuma possibilidade daquele cara sair daquela caverna, daquele cara ressuscitar. Mas o dono da vida o encontrou. E o dono da vida o chamou. E foi por isso que ele saiu. Nós não somos uma geração que precisa ver para crer. Eu e você, eu creio que nós não somos essa geração. A geração de Tomé, que tem que ver para crer. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto a Jesus, creram nele. A quem Jesus fizeram, creram nele. Então, aquele povo que andava com Jesus, que sabia dos milagres de Jesus, naquela hora ele não estava crendo, mas quando Lázaro vem para fora, eles começam a crer. Eles só creram porque eles viram Lázaro. Eles não creram no que Jesus falou, no que estava acontecendo. Mas na hora que Lázaro bota o pé para fora, é que eles começam a crer que Jesus realmente fez um milagre. Então, se eu lhe perguntar hoje qual o milagre que você está precisando, qual é o seu Lázaro que você precisa chamar para fora? O que você precisa entregar ao Senhor hoje para que Ele chegue e mude a circunstância, que mude a sua vida, que transforme sua vida, que você possa conhecer Jesus genuinamente, assim, numa genuidade tão maravilhosa, numa intimidade tão grande, que todos verão assim: o que essa pessoa tem? O que essa mulher tem? O que esse homem tem? E queira chegar até você para saber disso. Né? A gente tem passado umas experiências lá na rua, né, Paulinha, com os vizinhos. Então, assim, ontem eu fiquei: Senhor, graças te dou, porque hoje é sábado e a gente pode dormir cedo. Tranquilo, sem nada, sem som. Então, quem conheceu aquela rua, quando a gente chegou ali, que o som começava muitas vezes na quarta e só parava no domingo de madrugada, você imagine a tranquilidade que era a nossa vizinhança. E não era na rua não, era colada, era casa colada, era banda na calçada. E você hoje olha assim: meu Deus do céu, como o Senhor foi generoso conosco. E outra, a dona da casa está sendo evangelizada para a glória do Senhor. Como Deus é lindo, Deus faz. A gente só precisa entender isso, se colocar na brecha, se posicionar, buscar o Senhor. Então, quando Jesus chega para Maria, para Marta, e diz assim:
lá no versículo 34. Antes de Jesus sair, ela diz assim: onde o puseste? Onde o puseste? Jesus sabia onde que Lázaro estava. Claro que ele sabia. Mas hoje eu faço essa pergunta para você. Onde você o pôs? Onde puseste? Sua dor, sua tristeza, essa enfermidade, a sua fé. Onde você tem colocado? Onde puseste essas coisas? Sua esperança. Vem. Mostra para Jesus aonde você tem colocado tudo isso. Às vezes está escondidinho. Às vezes está naquele cantinho que só você sabe. Às vezes está escondido num quartinho, como se fosse um quarto de despejo, que a gente vai pegando e vai colocando tudo dentro. Tudo dentro. Quando você abre a porta é uma bagunça. Ei, Jesus quer que você abra essa porta hoje para organizar, para limpar toda essa bagunça da sua vida, do seu coração. Coloque diante do Senhor o seu coração hoje. Ele é especialista em organizar as coisas. Deixe o Senhor organizar. Às vezes a gente está passando por situações tão difíceis que a gente se tranca. Eu não posso falar, eu não posso abrir, porque isso dói muito. A gente não quer expor. Ei, uma ferida, para ela ser sarada, ela precisa ser espremida. Ela precisa ser exposta para que entre o remédio. Ela não vai sarar se a secreção estiver dentro. Você precisa apertar. Ei, para você ser curada das suas emoções, do seu coração, você precisa expor esse lixo todo que está no seu coração, que está na sua vida, que muitas vezes você tem guardado, que diz assim, ninguém sabe, mas Jesus sabe, e Ele hoje quer remover essa pedra, para que te chame para fora, e você saia curada deste lugar, que você saia liberta, que você saia transformada. Jesus quer te encontrar hoje, minha irmã. Meu irmão, se posicione. Jesus só vai fazer se você deixar, se você se entregar. Ele é educado, ele não vai entrar mesmo ele sabendo que você necessita dele, você necessita buscar, mas ele não vai fazer aquilo que só você pode fazer. É abrir o coração, é rasgar o coração para ele. Jesus, eis-me aqui, me chama para fora. Se você está preso nessa caverna, chame alguém para que retire essa pedra, para que você possa sair. Alguém que ajude você em oração, alguém que possa lhe aconselhar. Eu preciso liberar perdão sobre a vida de alguém, mas está sendo difícil. Chegue, confesse diante do Senhor, busque ajuda, mas não impeça que o milagre do Senhor desça sobre a sua vida, por causa que você não quer se abrir para ninguém. Ah, você não sabe o que eu passei, você não sabe o que fizeram comigo, a dor que eu sofri. Não importa, meu amor, não importa, minha irmã. O que importa é que Jesus está aqui e Ele quer te sarar, Ele quer libertar você desse sofrimento. Busque ao Senhor, chame Ele para sua casa, chame Ele para sua vida. Aquelas irmãs eram tão íntimas de Jesus. Lázaro, você tem noção de Jesus olhar e chorar porque alguém morreu? Você tem noção disso? É Jesus olhar para mim e para você e chorar. Porque aquelas irmãs perderam o irmão e Jesus foi movido de tanta compaixão que ele chorou. Você tem noção de Jesus olhar para você hoje e dizer assim, eu estou aqui. Ei, é só bater. E às vezes a gente com o coração endurecido, a gente cheio de mágoa, e às vezes a gente não quer fazer. Ah, porque não foi eu, foi fulano, ela que tem que vir até a mim.
Não. Comece por você, seja liberta. Mostre para o Senhor, mostre para você mesmo que você tem um espírito de arrependimento, ou você tem um fruto do arrependimento. Você tem um fruto de compaixão. Senhor, aquela pessoa fez comigo, mas eu não vou dar na mesma moeda. Eu vou orar por aquela pessoa. Eu entrego essa pessoa ao Senhor. Não entregar de uma forma de ser vingativa. Senhor, o Senhor sabe o que o Senhor vai fazer. Não, Senhor, assim como o Senhor me alcançou, o Senhor teve misericórdia. Que o Senhor possa ter misericórdia dessa vida. Que ela possa encontrar o Senhor e ela possa viver as mesmas experiências que eu vivo com o Senhor. E às vezes a gente não quer fazer isso. Às vezes a gente não quer, porque a gente é crente, a gente é super crente, a gente já está na igreja, a minha vida já está maravilhosa, e a outra pessoa que vai para lá, que foi ela que fez o que é ruim. Mas a gente, quando a gente estava no mundo, a gente não valia nada, e Jesus com seu amor nos resgatou, nos alcançou, nos libertou, nos salvou. E é da mesma forma comigo e com você. Ele é um Deus que não muda. Ah, porque você não conhece fulano. Ah, porque você não conhece. Eu não conheço mesmo, não. Mas eu conheço um Deus. Eu conheço um Jesus que me alcançou. Que me alcançou. Que me resgatou dentro do Santo Espírito. A sua maravilhosa luz. Eu conheço esse Jesus. Eu conheço esse Jesus que transforma, que liberta, que sara. Eu conheço esse Jesus. E é esse Jesus que eu estou apresentando hoje. É esse Jesus que alcançou a minha vida e vai alcançar a sua e vai fazer grandes coisas se assim você deixar. Eu gostaria de vocês colocassem de pé. Jesus chega para Maria e pergunta: onde puseste? Aonde puseste? Fale para ele aonde você tem colocado. Feche seus olhos e comece a falar com o Senhor. Comece a dizer para ele onde você tem colocado a sua dor, onde você tem guardado ela, onde você tem colocado a sua tristeza por uma situação que você não gostou. Comece a dizer onde que você guardou ele, para que ele possa chegar e alcançar a sua vida, e você possa sair daqui liberta. Você pode sair daqui transformada, conhecendo um Jesus que muda situações, que ressuscita vidas. Comece a falar com o Senhor. Mostre para Ele quais são as necessidades, o que você está precisando, o que você quer buscar nele. Comece a falar com Ele. Abra seu coração. Te louvarei. Oh Deus, Tu és um Deus que tudo pode, Pai. Queremos, meu Deus, diante de Ti apresentar cada vida, Senhor. Pai, visita, meu Deus, cada coração nesta manhã. Deus, visita, Senhor Deus, cada pessoa, cada lar, meu Deus. Deus, vai tirando aquilo que não te louva. Pai, vai arrancando toda a tristeza, toda a dor, meu Deus, todo o sentimento, Senhor, que impede, meu Deus, dessa pessoa chegar a Ti, meu Deus. Deus, eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus, vai arrancando agora, meu Deus, toda a dureza do coração. Deus, entra, meu Deus, nessa vida. Pai, eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, estamos aqui, Senhor Deus, para arrancar essa pedra, se preciso for. Mas nós clamamos, meu Deus, que haja cura, que haja transformação, que haja restauração nessas vidas, que haja restauração neste lar. Ah, Deus, para que Teu nome seja exaltado, para que Teu nome seja glorificado. Pai, essas pessoas possam provar quem é o Senhor. Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus tremendo, Tu és um Deus que faz. Por isso estamos aqui clamando, meu Deus, porque cremos no Teu agir. Ah, Deus, vai quebrando agora, Senhor. Deus, o lugar da
tristeza vai arrancando, vai colocando alegria. Ah, Deus, no lugar da dor, Senhor Deus, vai transformando em alegria. Todo choro, Senhor, vai transformando em alegria. Ah, Deus, em nome do Senhor Jesus. Ah, Deus, todo espírito de morte, Pai, toda a sentença de morte, Senhor, que foi declarado, Senhor, no mundo espiritual, eu anulo agora em nome do Senhor Jesus. Todo decreto de morte seja anulado agora, seja cancelado agora, em nome do Senhor Jesus. Espírito de vida, sopra, Senhor, o Espírito de vida sobre essa igreja. Espírito de vida, sopra sobre este povo. Espírito de vida, Pai. Ah, Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que ressuscita, Pai. E nós te clamamos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Sopra, Senhor, Espírito de vida. Espírito de vida, Pai. Sopra agora em nome do Senhor Jesus. Pai, não há nada, Senhor, que fique de pé, Senhor, diante da Tua presença, diante da Tua glória, Pai. Por isso nós te clamamos, Pai. Oh, aleluia. Seja conosco, Espírito Santo maravilhoso. Seja conosco, Pai querido. Oh, Deus, nós te agradecemos, Pai, pelos Teus milagres, Senhor, pelas Tuas promessas, Senhor, pelo Teu agir no meio do Teu povo, Pai. Nós te pedimos, Pai, seja conosco, meu Deus, neste dia. Seja com cada família da Ágape, Pai. Aonde, meu Deus, tiver uma pessoa que ouça a Tua voz, que sinta o Teu toque, que seja transformado, que seja restaurado, para que Teu nome seja exaltado, para que Teu nome seja glorificado, Pai. Pai, e haja cura no meio do Teu povo, que haja salvação no meio do Teu povo, que haja transformação, libertação. Sara o Teu povo, Pai, em nome do Senhor Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Receba.